Seguinte, tem uma coisa muito curiosa no futebol. Alguns jogadores são tipo gênio por vários e vários anos, consistência e tal. A trindade da década, pelo menos a década que eu mais acompanhei futebol, de 2010, foi basicamente isso. Messi, Cristiano e Neymar, sempre jogando no topo. Até antes, né? Desde 2008, os caras jogam pra caralho. Neymar até que não, mas outros sim. Enfim, outros são diferentes. Eles atingem um nível tão absurdo, mas por tão pouco tempo que parece que é irreal. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, teve um auge mágico. Há quem diga que ele foi o melhor da história durante seu auge. Que é maluquice, mas era tão encantador que a galera diz isso. O auge dele durou muito tempo? Não. Mas ainda assim foi tão foda pra marcar uma era, tá ligado? E tem outro tipo de jogador que são meio fora dessa classe de craque, tá ligado? Felipe Coutinho. Apesar de ter jogado por muitos e muitos anos em alto nível europeu, mais tempo do que muita gente lembra, o auge dele de verdade, aquele nível absurdo, quase que injusto pra quem tava marcando ele, durou pouco, bem pouco. Mas enquanto durou era coisa de outro mundo. Chute de fora da área, que era a marca da casa, impossível de pegar. Tomada de decisão, mudança de direção, visão de jogo, controle de ritmo da partida, controle de bola em espaço curto, condução de bola em transição. Agora imagina o seguinte: e se esse auge não tivesse acontecido na Europa, não tivesse acontecido no Liverpool entre, 2014, 2015 ali até 2018, que foi quando ele começou a se lesionar muito? E se tivesse acontecido em 1500? Para entender isso, a gente precisa voltar para a história real. Final do século XV, Portugal estava meio que obcecado por uma coisa: comércio. Mais especificamente, chegar nas Índias sem depender das rotas controladas pelos outros povos, tá ligado? Então começam as grandes navegações. Em 1500, uma expedição liderada pelo tal do Pedro Álvares Cabral acaba chegando num território completamente desconhecido, o Brasil. Mas tem um detalhe: Portugal não chegou aqui pensando, vamos colonizar essa merda aqui, caralho, ouro, vamos, Na verdade, no começo o Brasil nem parecia tão interessante para eles. Não tinha ouro visível, não tinha uma civilização estruturada como na Ásia, e aí rolou a famosa exploraçãozinha básica, tá ligado? Para o Brasil, troca com os indígenas, essas paradas. Só depois, anos depois, veio a ideia de colonização real, tá ligado? Capitanias hereditárias, ocupação de território e os caralhos. Mas nessa simulação tem um detalhe, coisa pouca. Na nossa simulação, quando o Cabral chega, ele não encontra o território vazio, ele encontra a resistência. E não é qualquer tipo de resistência. Não é o exército, não é muralha, não é tecnologia. É algo muito, muito pior. Felipe Coutinho Correia, apenas 1,71. No começo, tudo parece normal. Os portugueses chegam numa boa, observam a terra, fazem contato, até que um momento ele aparece, do nada. Ele recebe a bola na ponta esquerda, do jeito que ele gosta. Sai do primeiro marcador, puxa pro meio, chute é caixa, especialidade da casa. Ninguém entende porra nenhuma. E o Pedro Álvares Cabral fica como? Se tremendo. E aí eles peidam e metem o pé do brasa. Então se espalha um boato na Europa. Não cheguem perto dali, pois ali existe um pequeno mágico. Então a colonização no Brasil segue outro caminho. Os indígenas não são destruídos, não são dominados, eles evoluem e a gente mantém os nossos principais recursos. Com o tempo, o Brasil deixa de ser um território de aldeia isolada e começaria a ser algo muito maior, né? Quem sabe um território nesse caso, uma potência em formação. E no meio de tudo isso, ele sempre estava lá, o pequeno mágico. Ele não era rei, não era líder político, não governava, ele não era porra nenhuma. Ele só aparecia quando era chamado para defender seu país. E que se ele ficasse no Vasco esse ano, ele provavelmente seria chamado de novo. Enfim, mas é claro que a Europa não desiste fácil. Alguns anos depois, a França olha para essa situação e pensa: esses portuga bundão recuaram de bobeira, vamos lá mostrar quem são os brabos. E aí vem a primeira tentativa, a chamada França Antártica, liderada por um tal de Nicolas Duran. Eles chegam no Rio de Janeiro, começam a construir, formar aliança,
fazem uma gracinha aqui e ali. E eles fazem diferente de Portugal, tá ligado? Mais organizado e tal. Mas eles não sabiam direito, ninguém sabia. Porque ninguém viu o suficiente para falar daquilo. Existe uma coisinha naquele território, uma variável que não aparece nos mapas, uma falha do plano. Ele atende pelo nome de Felipe Coutinho. E aí, mano, a cena se repete. Os franceses estavam lá marolando, coisa e tal, na calada da noite, praticamente estabelecido ali na Baía de Guanabara, beleza. E aí ele recebe um passe e executa algo que no auge ele provavelmente só perdia pro Messi e talvez pro Neymar. Controle de bola em espaço curto. Em papo de segundo, tudo desmorona e os franceses ficam de xereca. É a caneta em francês, passe de calcanhar, humilha o tal do Nicolas Duran e ninguém mais ouve falar nele. E dessa vez o impacto é maior, porque agora não é só Portugal, é a França também. Duas grandes potências falharam. E o motivo você tá ligado, né? Enquanto isso o mundo tá mudando. A Europa entra em uns conflitos religiosos aqui e ali, pá, guerra interna, disputa de poder. E o Brasil tá como? Ficando Hulk, fortão. Sem colonização o Brasil se desenvolve de outro jeito. Agricultura adaptada ao território, conhecimento natural avançado, estrutura da sociedade com certeza seria mais equilibrada. E ao pouco que era conhecido como terra desconhecida, se torna um novo tipo de civilização. Então chegam eles, a Holanda. E diferente dos outros, eles não vêm na tentativa, eles vêm preparado, mais preparado ainda, tá ligado? A motivação deles era basicamente dinheiro, açúcar e domínio econômico. Na história real, isso virou um evento gigante, mano. Eles dominaram partes do Nordeste, criaram uma colônia estruturada, trouxeram administração, ciência, organização, liderados pelo Rohan Maurits, Van alguma coisa. Isso foi por décadas. Mas com o Coutinho no Prime o negócio ia ser diferente, mano. Eles chegam prontos, beleza, mas eles cometem o mesmo erro. O campo de batalha muda, não é só mais estratégia militar, não é só mais força, é visão e transição. Mas não sei se você tá ligado, mas no auge ninguém no mundo competiu com o Coutinho nesse fundamento. Talvez na história do futebol, sei lá, o Zidane fazia isso melhor, mas eu não sei. E ele era excelente em conduzir a bola em velocidade do meio campo pro ataque. Porra, e essa guerra foi arte, coisa linda, mano. Imprevisibilidade, mudança de direção, passe na medida. Mas os holandeses estavam muito bem estabelecidos e nada disso funcionaria. E aí o Coutinho precisaria apelar. E aí, especialidade da casa, mano. Corte pro meio, chute de fora da área, aquela coisa perfeita. E nisso os Holanda folgados são expulsos. Europa fica como? Toda em choque e, porra, desiste, né? Um é pouco, dois é bom, três é demais. E nessa altura do campeonato, o Brasil não é só mais um território, é uma potência, tá ligado? Rico em recurso, culturalmente único, né? Porque nossa cultura não teria sido estourada na calçada pelos portugueses, politicamente independente. Enquanto o resto do mundo passa por revolução industrial e tal, o Brasil seguiria um caminho próprio. E no centro de tudo isso, um nome, Felipe Coutinho. Não só como um jogador, tá ligado? Mas como um símbolo maior. O fator inexplicável. A variável que mudou a história. Portugal tentou, a França tentou, a Holanda tentou. Os maiores impérios europeus tentaram. Já na Espanha, né? Mas foda. E todos cometeram o mesmo erro. Subestimaram o Prime do Coutinho. E, pô, muita gente faz isso até hoje, mano. O que eu já vi de gente falando besteira da carreira do Coutinho, até da situação atual dele, sabe? É inacreditável, mano. É um desconhecimento da bola que chega a ser triste. Porque no auge, pouquíssimos jogadores do mundo jogaram o que ele jogou. E talvez, só talvez, a história seria bem diferente se aquele algo tivesse durado mais um pouquinho mais, tá ligado? Se ele não tivesse saído do Liverpool, se ele não se selecionasse tanto no Barça. E puta que pariu, que eu já vi de gente falando merda dele naquele primeiro ano dele no Barça, tá ligado? Que ele não teve sequência no ano, porque não foi artilheiro no segundo. E porque ele teve 4 participações em gols em 4 jogos no ano 2026. E no quinto ele foi vaiado, puta que pariu. Eu podia falar que desde que ele chegou, ele é o cara com mais ações ofensivas no time, mesmo sem ter tanta sequência no primeiro ano, que é a tal temporada de adaptação, tá ligado? E foi meia temporada, porra. Eu podia falar como ele liderou em média de ações certas, dribles certos, passes certos no último terço. Desde que chegou, como ele sustentou o esquema do Diniz por meses, ao ponto do time para a final da Copa do Brasil.
Porque ele ia lá no Léo Jardim ajudar na saída, ajudava na transição, ajudava no último passe e ainda pisava na área pra fazer gol. Podia falar que a torcida do Vasco é patética, moleque. Tipo, pô, todo respeito, a torcida do Vasco é foda, mano. Eu sou vascaíno, acho que dá pra perceber. E, mano, porra, a história da torcida do Vasco é foda. Não, torcida nenhuma tem um feito tão foda quanto a torcida do Vasco. Mas, mano, é palhaçada que a torcida do Vasco se tornou. Em 2026, o Coutinho tinha 5 jogos na temporada e 4 participações em gol, 3 gols e 1 assistência. E aí ele vai mal, entre muitas aspas, contra o Bahia e a vaiado. Como se o Bahia fosse um time fraco, tá ligado? E pô, tá, ele vai mal contra o Volta Redonda, verdade. Aí a torcida do Vasco cobra, e aí a torcida sai do time, porra, se tu não vai jogar, sei lá o que aconteceu, sei que ele foi vaiado e saiu do time. E aí os caras chamaram ele de covarde quando ele saiu, qual o sentido dessa merda? Ah, mas a torcida do Vasco cobra, é uma torcida exigente. Porra nenhuma, viado. Porque em 2025 o time perdeu umas 2 vezes em casa e os jogadores saíram aplaudidos, cara. E, gente, se tivesse mais uma rodada do Brasileirão ano passado, o Vasco estava na Série B e o time sendo aplaudido. Então, não, a torcida do Vasco não cobra. Enfim, mano, acho que eu falei demais, me exaltei um pouco falando do meu ídolo. A ideia do vídeo era só pra ser um papo de maluco, mas é isso, mano.